agora da taxa Selic meta e da taxa Selic. É muito importante cair. A taxa Selic meta é definida pelo Copom. Então passa a marca texto. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária. Tá? Com base na meta da inflação. Como assim, Wallace? Com base na meta da inflação. Tem uma meta de inflação. Até quando pode ir o IPCA ao ano? Porque o IPCA é o índice oficial. Lembra lá disso? O IPCA é o índice oficial de inflação. Então, o IPCA pode chegar a 30%? Não, tem uma meta de inflação. A meta é que a inflação não ultrapasse 5%, 3%. Porque senão o país vira uma loucura, né? E aí, se você perguntar papai e mamãe o que aconteceu na década de 90, vai ver que os preços eram loucos. Você ia comprar um pacote de arroz, vamos colocar no dia de hoje, era R$10 de manhã, R$50 de tarde. Não dava para fazer isso, né? Então, a gente começa a ver que realmente precisa ter essa meta, né, de inflação ao ano ali. E a taxa Selic, ela é definida com base nisso, né? É a Selic meta que regula a taxa Selic over, assim como todas as outras taxas do Brasil. Passa a marcar texto aqui, ó. É uma taxa fixa, isso é muito importante. E por isso, passa outra aqui, não sofre influência de mercado, visto que sua definição é através do Copom. Então, como que a taxa Selic ela pode sair de 3% para 5%? Através do Copom. Como que ela pode sair de 10% para 1%? Através do Copom. Wallace, como que essa taxa impacta no mercado? Ó, lembra lá quando a gente foi entender médias e taxas? Imagina o seguinte, ó, dois cenários, né? Um cenário que você é deficitário e um cenário que você é superavitário. Imagine que você é deficitário e você chega lá e fala o seguinte, ó, eu quero 10 mil emprestado. E aí a Selic está a 15%, tá? Ou então você vai pedir 10 mil emprestado. E a Selic está a 2%, só para ficar claro. Perceba o seguinte, quando a taxa Selic está alta, você vai pagar muito mais juros. Então aqui você vai pagar mais juros. Agora olha o que acontece quando a taxa Selic está baixa. Você vai pagar menos juros. Então essa taxa, ela vai regular a quantidade de dinheiro no país. Por quê? Se a taxa estiver muito alta, ninguém vai querer pegar dinheiro. E aqui só um exemplo hipotético, tá? Imagine, você vai pegar 10 mil no banco, quando você vai fazer as contas, você vai pagar 40 vezes de R$1.000. Caramba, você vai pagar 40 mil. Por quê? Porque a taxa está muito alta. Aí fala, não quero pegar não. Agora imagine que você foi lá pegar 10 mil e você vai pagar 15 vezes de 1.000. Aí você fala, opa, já melhorou, né? Já ficou bem melhor, porque a taxa está menor. Então essa taxa ela vai regular o mercado. Se a taxa estiver muito alta, fará com que você tenha a possibilidade de pagar uns juros muito altos. Mas se a taxa está baixa, você vai pagar menos juros. Agora imagine se você é superavitário. A característica aqui é a mesma. Vamos colocar aqui, ó. Agora vamos trocar o valor. Imagine que você tem aqui 100 mil reais. Esses 100 mil reais agora você vai ganhar de juros. Você vai ganhar, né? Vou colocar aqui, vai ganhar. Você vai ganhar 15%, olha aí que beleza. 15% no mês. Esse 100 mil vai virar 115 mil. Agora imagine que a taxa está baixa. Você vai lá e coloca os 100 mil. A taxa está 2%. Esses 2% você vai ganhar 102 mil. Ou seja, vai ganhar pouquinho. Está vendo como que essa taxa ela tem influência direta no mercado? Por quê? Ó? Olha só, olha para o deficitário. Quando ela está alta, para o deficitário é horrível, porque ele paga mais juros para ele pegar um empréstimo. Mas para o superavitário, ela alta é ótima, porque ele recebe mais juros quando ele coloca o dinheiro no banco. Olha que loucura. Agora para o deficitário a taxa baixa é ótima, porque ele paga menos juros quando ele pega o empréstimo. Agora para o superavitário a taxa baixa é horrível, porque ele ganha menos juros quando ele empresta dinheiro. E aí o Copom ele vai ter que ficar analisando tudo isso, se é o momento de emprestar mais dinheiro, se é o momento de emprestar menos dinheiro, se é o momento de dar mais retorno para os investidores através de uma taxa alta, e aí ele vai fazendo aí essas ponderações. Por isso que ela não fica mudando toda hora, tá, pessoal? Por isso que ela tem uma métrica, por isso que ela tem uma base, e ela se dá através das reuniões do Copom. A gente vai depois ver ali o que é o Copom, vai entender sua essência direitinho, beleza? Então, é muito importante, e passa a marcar texto aqui, que ela não vai sofrer influência do mercado. Agora a gente tem outra taxa, que é a taxa Selic Over. Olha como que essa taxa é diferente. É uma taxa apurada no Selic, ou seja, no Selic no sistema Selic, né?
Selic nada mais é do que um sistema que operacionaliza tudo isso, que vai ver todas essas informações. Agora, olha só, presta atenção. Obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada, vamos passar a marcar texto aqui em tudo, né? Obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustadas nas operações de financiamentos por 1 dia, lastreada em títulos públicos federais. Isso aqui é o mais importante, ó. Lastreada em títulos públicos federais. E cursadas no referido sistema de forma de operações compromissadas, podendo ser entre instituições financeiras. Isso aqui nada mais é do que o seguinte, pessoal, como que nasce a taxa Selic única, tá? Só para você saber. Todo dia, os bancos eles têm que fechar lá o seu balanço patrimonial. E para isso, o banco vai ver o seguinte, quanto que eu captei e quanto que eu emprestei. Então, imagine o seguinte, o banco captou, ele colocou de recurso, a galera colocou na poupança dele lá 10 milhões. Só que ele emprestou 15 milhões. Tá vendo como que a conta não fecha? Ele emprestou mais do que ele captou. Então, ele ficou negativo em 5 milhões. Esse é o banco A. Agora, imagine o banco B. O banco B foi ao contrário. O banco B, ele captou 15 milhões, mas ele emprestou 10 milhões. Agora, ele está positivo em 5 milhões. Então, ó, esse está positivo e esse está negativo. Para esse que está negativo é ruim, porque ele vai ter que fechar. Como é que ele vai fechar, sendo que ele está devendo 5 milhões? Mas para esse que está positivo também é ruim. E aí é ruim por quê? Imagine, por exemplo, que você tem 5 milhões. E esses 5 milhões você coloca dentro da gaveta. Ele vai virar 6? Ele vai virar 7? Não vai. Ele precisa ter algo que rende os juros. E aí que tá. Então, todo dia, pessoal, acontece isso aqui. Um banco fecha negativo, outro fecha positivo. E aí eles têm que acertar a caixa. Uma característica geral, de grosso modo, é como se o banco A ali, que está com 5 milhões negativo, ligasse para o banco B e perguntasse: oi, tudo bem? Você tem dinheiro para me emprestar para fechar o caixa? O banco fala: eu tenho sim. Só que ele vai fazer o seguinte, o banco B, ele vai enviar o dinheiro para o banco A. Aí o banco A, opa, peguei 5 milhões, fechei meu caixa. Mas como que o banco A vai pagar o banco B? Aí que tal? Mediante ao cálculo da taxa média ponderada das operações de financiamento por 1 dia. Por que por 1 dia? Porque todo dia tem essas negociações. Todo dia o banco empresta e capta dinheiro. Todo dia é útil, tá? Isso é importante, todo dia é útil. E aí, quando o banco manda dinheiro para o outro banco que está negativo, ele fala assim, ó, eu quero alguma coisa para que eu te empreste esse dinheiro. Então, ó, eu te mando 5 milhões em dinheiro para você fechar, mas eu quero 5 milhões em título público federal. Esse título público federal vai render os juros para ele. Olha aí que beleza. Então, esses 5 milhões depois de um mês, só um exemplo, viraram 6 milhões. Tá? Título público federal é uma forma de investimento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá vendo como que para o banco que estava positivo ficou melhor ainda? Ele empresta o dinheiro, mas ele recebe um título. Um título que esses 5 milhões ele vai rendendo dinheiro todo dia. Então, por isso que a gente fala que é uma média ponderada. Por quê? Quanto que está pagando? Quanto que o banco A está emprestando para o B? Quanto que o C está emprestando para o D? Quanto que o E está emprestando para o F? A gente tem centenas de instituições financeiras no país. E todo dia elas têm que fazer esse fechamento. Por isso que é a média ponderada. Quanto que está a média? Geralmente vai olhar para a taxa Selic e vai visualizar o seguinte. Poxa, a gente vai ver como que está a Selic ali para a gente poder visualizar quanto que vai pagar. Olha aqui essa informação. Vamos pular o negrito só para vocês verem aqui. Ó. Historicamente, no Brasil, a taxa meta é sempre 0,10 ou 0,11 maior do que a over. Por exemplo, se a taxa Selic meta estiver a 7,5, a over estará consequentemente a 7,40, 7,39. Ou seja, a taxa Selic meta ela vai regular todas as outras taxas de mercado. Então, esse 7,40, 7,39 é o que o outro banco vai ganhar por emprestar o dinheiro. Ah, Wallace, agora eu entendi. Ele tem 5 milhões sobrando, mas esses 5 milhões ele não vai render nada. Ele empresta para lá e aí agora esse outro banco dá um título para ele. Um título nada mais é do que um papel que você tem o direito de recebimento. E aí ele fica com esse papel ali para ter a probabilidade de render um dinheirinho. E depois esses 5 milhões vira 5,100, 5,200, 5,300 e assim sucessivamente. Vai depender da taxa. Qual taxa? A taxa Selic. Por
Por quê? Porque a Selic Over vai ser regulado perto dela. Beleza? Comentário. A Selic Over pode ser alterada diariamente. Isso é muito importante, dias úteis, pois se trata de uma média da taxa de negociações dos títulos públicos federais. Enquanto a Selic Meta, passa a marca texto, só é alterada pelo Copom, ou seja, só o Copom altera a Selic Meta, através de reuniões ordinárias e extraordinárias, né? E aqui é muito importante, ó, passa a marca texto. A Selic Over, ó, é formada pela expectativa de inflação e prêmio de risco do país. Essa aqui, ó, é a Selic Over. Tá? Então isso pode cair na sua prova, tá? A Selic Over, ela é formada pela expectativa de inflação, por quê? A gente vai ver depois, quando a gente começar a ver um pouquinho mais de estrutura de política monetária, quando a inflação está muito alta, o que a gente vai fazer? Vai mexer na taxa Selic, a gente, claro, o Copom ali, o Banco Central, para tentar minimizar essa inflação. E, consequentemente, isso vai mexer no prêmio de risco de país. Esse prêmio de risco é o que a gente vai ver chamado de INB+, né? Que é uma métrica aí de calcular o risco de país. Se o país tem probabilidade de dar inadimplência ou não. Mas não entra nesse detalhe. Só anota essa informação e passa a marca texto, porque aqui tem muita informação. E essa informação depois a gente vai consolidá-la através do curso, tá? Então, ó, para ficar claro aqui, um res aqui, para a gente ter um resumão agora aqui, tranquilo. Então, ó, lembra o seguinte, a taxa Selic Meta, ela é definida pelo Copom, tá? Se ela é definida pelo Copom, ela é uma taxa fixa. Se ela é uma taxa fixa, ela não sofre influência do mercado. Beleza. A taxa Selic Over, é obtida mediante o cálculo da taxa ponderada e ajustada de financiamento, passa a marca texto por um dia. Só que ela é lastreada em títulos públicos federais. Isso aqui é muito importante porque o que é esse lastro? O que você está dando como garantia? Lembra lá, eu estou te dando 5 milhões, você está me dando um título e esse título está lastreado o quê? Eu vou ganhar o quê? Ah, você vai ganhar um percentual em cima dos títulos públicos federais. São títulos emitidos pelo governo, a gente vai ver isso também. Então é o lastro que ele recebe. Você vai ter ali um retorno em cima do que os títulos públicos estão pagando. Isso é muito importante, tá? É importante a gente visualizar o seguinte, a Selic Over, ela pode ser alterada diariamente, já a Selic Meta, ela só pode ser alterada pelo Copom. E aqui, ó, a Selic, né, Over é formada pela expectativa de inflação e prêmio de risco do país. Essa aqui é a Selic Over. E aí, a gente viu aqui embaixo, né, aí eu só limpei aqui para ficar um pouco mais fácil, né? Selic alta é bom para investidor. Beleza? Porque o investidor ganha mais. E aqui, ó, Selic baixa é bom para devedor, porque ele paga menos juros. Beleza? E aí a gente vai conhecendo um pouquinho aí para a gente poder entender um pouco mais dessas características. E eu espero você na próxima aula.